livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Então, esse texto aqui ele vai relatar que o Josafá estava diante de uma ameaça de guerra. Então, ele foi avisado de que viria a guerra, né? Viria aí o perigo. É os sírios, né? Os sírios estariam vindo para uma guerra. E o Josafá, ele teve medo, ele temeu. Vou ler alguns versículos, um texto longo. Então, o Josafá, ele orou a Deus. Ele orou a Deus. E aqui no verso 5 diz assim: E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Quer dizer, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Então, aqui é uma oração, é longa, vou ler só até aqui, mas para chamar nossa atenção essa atitude do Josafá, que diante da guerra, do perigo, da ameaça, ele falou com Deus, ele orou a Deus, e ele disse quem Deus é. E ele é como se levasse Deus a refletir, né? Assim, dizendo aqui, pessoal. Assim, por acaso tu não é aquele Deus, né, poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra? Por acaso o Senhor não está comigo, está conosco? Então, fazendo aqui lembrar a Deus quem Deus é, o que Deus faz. E Deus responde a oração do Josafá. E aqui vai dizer, aqui no 15, parte B, Deus respondendo. Porque então Deus vai dizer aqui também que Deus, o Espírito de Deus veio sobre o Jaziel. Então o Espírito de Deus veio sobre esse homem, Jaziel, e falou. Vamos ver o que Deus disse? Assim o Senhor vos diz: não temas, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha que maravilha. Nesta peleja não tereis que pelejar. Não tereis que pelejar. Parai, estai em pé. Parai, estai em pé e vede o livramento do Senhor para convosco. Não temas, não vos assusteis. Então, olha isso. Deus, ontem eu trouxe, se você não assistiu o vídeo de ontem, ao vídeo de ontem, assiste. Eu trouxe um texto que fala lá do Gideão e que Deus, né, que o Senhor chegou para o Gideão e falou assim: varão valoroso, vai nessa tua força. E eu disse que Deus, ele conta conosco e ele nos anima, ele nos valoriza, ele confia também no nosso potencial. E pensando assim, pessoal, que Deus é assim. Deus tem N maneiras de trabalhar. Ele tem muitas formas de trabalhar. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, nós nunca podemos fechar, né? Fechar aqui essa questão do modo em que Deus trabalha, da maneira em que Deus trabalha. Não temos que fechar, porque
Cada caso é um caso. E aqui, lá ele disse para o Gideão, homem valoroso. Então ali era o caso dele se dispor, dele era coisa que ele poderia assim realizar, era coisa que ele poderia ali fazer. Então aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz, ele nos encoraja para que façamos. Mas há coisas, há situações em que nós ficamos impotentes, não damos conta, tem coisas que não cabe a nós resolvermos. Nesse caso, Deus, ele próprio age de maneira poderosa, de maneira milagrosa. São os milagres de Deus, são coisas que nós não podemos compreender nem explicar. Então, Deus tem esse jeito de trabalhar também. Mas olha, que interessante, diante da oração. Então, tudo aquilo que nos deixa impotente, nós até pensamos ou tentamos resolver e não conseguimos, nós devemos falar com Deus, dizer para Ele, contar para Ele, dizer para Ele que nós sabemos que Ele pode nos ajudar, dizer para Ele que só temos a Ele como refúgio, como socorro, como ajuda. Pede socorro a Deus e Ele atende. Então tem coisas que Deus vai dizer, fique quieto, porque essa causa eu vou resolver. Essa causa não é causa que você possa resolver, mas eu posso. Entendeu? Então, assim, Deus é assim. Deus é lindo, Deus é completo, Deus é tudo. Ele vê todas as coisas e ele tem o jeito certo de trabalhar, ele sabe como fazer as coisas, ele sabe trabalhar. Entende, pessoal? Então, nunca fechar assim, Deus é sempre assim, trabalha sempre assim. Não, Deus trabalha também, dizer assim, que ele é dinâmico, ele tem N maneiras de trabalhar conosco. Tá bom, pessoal, pense sobre isso. Você tá com aquela causa muito difícil aí, que você já fez a sua parte, você já lutou, você sabe que você não dá conta. Fale com Deus, reconheça, diga para Ele que você está nas mãos dele, que você precisa, ele sabe quando você não dá conta. Mas se for algo que você pode dar, né? Ele vai dizer para você: levanta, vai nessa tua força. Há momentos que Deus vai dizer: vai nessa tua força. E tem momentos que Deus vai nos dizer: ficai quieto e vede o livramento, e vede o meu milagre. Tá bom, pessoal, pense sobre isso, que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, que você tenha uma linda comunhão, uma linda caminhada com Deus. Beijo no teu coração.